Boa tarde a todos. Hoje, 30 de maio de 2023, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal. Hoje nós teremos a aula da professora doutora Adriana Luz, representante da Universidade da Unicamp. Ela é professora assistente do Departamento de Tocologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, coordenadora da Divisão de Obstetrícia do Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, da Unicamp também, e secretária da Comissão Nacional de Especialidades de Assistência Pré-Natal da FEBRASE. Hoje o tema é hemorragia pós-parto, uma abordagem da atonia. Doutora, é com a senhora. Obrigada, eu agradeço em primeiro lugar o convite de estar participando desse fórum aqui com vocês. Vou falar um pouco sobre hemorragia pós-parto e depois a gente abre para discussão e perguntas. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo? Só me dá um ok? Sim, doutora. Tá joia. Só complementando, eu também sou instrutora do curso de emergências obstétricas da SOGESP, né, no que elas falaram no meu currículo. Então, por isso, também está aqui falando de hemorragia pós-parto. Então, a gente vai abordar basicamente a atonia uterina, mas eu queria iniciar falando com vocês, porque é da importância da gente falar sobre hemorragia pós-parto, né? Porque é uma das principais causas de morte materna no mundo e tem se mantido como a patologia que mais mata mulheres no ciclo gravídico puerperal nos últimos 30 anos. Então, isso é um dado bastante alarmante e que a gente tem que tentar mudar esse cenário. Estima-se que a hemorragia pós-parto grave possa levar uma mulher ao óbito em um período de 6 horas se ela não for tratada de modo adequado. Então, a gente... Ixi, não tá... agora foi. Portanto, a identificação precoce desses casos é a base do tratamento adequado, né? A gente vai começar conceituando, e a Organização Mundial de Saúde, já em 1990, definia a hemorragia pós-parto e dividia em hemorragia pós-parto primária, aquela que acontece nas primeiras 24 horas após o parto, e a secundária entre 24 e 12 horas, mantendo um volume com perda superior a 15 ml, e na hemorragia pós-parto grave, uma perda superior a 1.000 ml ou mais nessas 24 horas. Já a COG, que é a Associação Americana, né, de Ginecologia, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, define como perda sanguínea superior a 500 ml num parto vaginal ou superior a 1.000 ml numa cesárea, ou qualquer perda sanguínea capaz de causar uma instabilidade hemodinâmica nessa mulher, né? Então, mesmo que ela perca 450 ml e tiver com uma instabilidade hemodinâmica, ela poderia ser considerada uma hemorragia pós-parto, porque ela podia ter outros fatores de riscos associados nesse momento. Então, quando a gente fala desse manejo dessa hemorragia pós-parto, a gente tem que lembrar que a gente tem a profilaxia da hemorragia pós-parto, que seria o manejo ativo no terceiro período para todas as mulheres. E no que isso consiste? Na aplicação de ocitocina, 10 unidades após o nascimento do bebê. Essa é a profilaxia que a gente faz para evitar que essas mulheres acabem evoluindo para a hemorragia pós-parto. E o que é mais importante da gente ficar atento? Que na suspeita de uma hemorragia pós-parto, a abordagem terapêutica ela tem que ser imediata. A gente não pode esperar essa mulher instabilizar para começar a tomar as medidas. Lembrando sempre que a puérpera ela pode muitas vezes ser assintomática, com perdas volumosas, porque ela tem alterações fisiológicas que compensam um pouco essa descompensação clínica, né? Ela já é hipotensa, ela já é taquicárdica, então isso são alguns confundidores. E como a gente identifica essas mulheres de risco para hemorragia pós-parto? Essa identificação dos grupos de risco,
né, já tem há bastante tempo publicado e faz parte do manual do Zero Morte e Hemorragia, conhecer algumas condições clínicas gestacionais e algumas condições de nascimento e parto que possam prever que essas pacientes sejam de risco, apesar da gente saber que a grande maioria das mulheres que evoluem para hemorragia pós-parto não tinham nenhum risco identificável antes do parto, tá? Mas se a gente for pontuar aqui as condições clínicas gestacionais, a gente teria idade materna avançada, multiparidade, gestação múltipla, fertilização in vitro, cirurgia uterina prévia, antecedente de uma hemorragia pós-parto em gestação anterior, obesidade, miomatose uterina, doença hipertensiva gestacional ou prévia, placenta prévia, anemia materna, uso de anticoagulantes, coagulopatias, macrosomia, polidrama, coraminionite e acretismo. Vejam que são N condições que a gente hoje se depara com muitas pacientes com alguma dessas condições, né? Então, ficar atento que essas pacientes teriam risco para desenvolver hemorragia pós-parto. Além disso, as condições do nascimento e parto, né, ligados ao momento do parto, que seria descolamento prematuro de placenta, pacientes usando útero relaxantes, como sulfato de magnésio, trabalho de parto prolongado, parto taquitócito, parto induzido, laceração de canal de parto, retenção placentária, parto vaginal operatório, parto cesárea. A cesárea em si é uma condição de risco para hemorragia, inversão uterina e anestesia geral. Essa identificação dos grupos de risco, a gente também pode utilizar uma estratificação, e a gente estratificaria em risco baixo, médio e alto. E a gente teria que ter algumas condições para prevenir que essas mulheres que tivessem algum fator de risco, dependendo do nível, estivessem recebendo assistência em hospitais que tenham condições de dar assistência para aquele caso. Então, se a gente fosse classificar em baixo risco para hemorragia pós-parto, pacientes que não tiveram nenhuma incisão uterina prévia, uma gestação única, pacientes com menos de 4 partos vaginais, ausência de alterações de sangramento, ausência de história de hemorragia prévia, né? E para isso eu só preciso ter um banco de sangue disponível, que às vezes não é dentro do próprio hospital, mas que eu tenha um acesso rápido, né? As pacientes no nível de risco médio, que a gente consideraria, pacientes que têm incisão uterina prévia, gestação múltipla, mais de 4 partos vaginais, coraminionite, história de hemorragia pós-parto prévia, óbito fetal, feto macrossômico acima de 4 quilos, IMC acima de 40, que são pacientes mais obesas. Então, essas pacientes, elas precisam, na entrada no hospital, já terem um acompanhante que consiga detectar sinais de alerta, né? Elas têm que ser identificadas como risco para hemorragia pós-parto, tem que ter exame com hematimetria, acesso venoso, tipagem sanguínea e prova cruzada, porque essa paciente ela apresenta um risco identificável de um potencial de sangramento nesse pós-parto. E as pacientes que são consideradas de alto risco para hemorragia pós-parto seriam as pacientes com placenta prévia, inserção baixa de placenta, suspeita de espectro de placenta creta, né, um HB abaixo de 10 já de entrada, plaqueta abaixo de 100 mil, sangramento ativo na admissão, coagulopatia conhecida. Nesse caso, além das condições que a gente citou para medidas preventivas para o médio risco, a gente, além disso, além da prova cruzada sanguínea, de tipagem sanguínea, a gente precisaria garantir um concentrado, uma reserva de concentrado de hemácia, porque essa paciente teria um risco potencial muito maior de sangramento. E o diagnóstico, como que a gente pode definir? Então, o diagnóstico, ele vai estar ligado à estimativa da perda sanguínea, né? Então, as equipes precisam ser bem treinadas para conseguir avaliar. Essa estimativa pode ser visual, ou pode ser por pesagem de compressas, ou mesmo a quantificação
de perda sanguínea naqueles coletores. Alguns hospitais têm coletores, né? E aí você consegue quantificar. Então, temos todas essas possibilidades para fazer o diagnóstico visual ou quantitativo desse sangramento. Então, a gente vai avaliar a gravidade da perda sanguínea com estimativa visual, com pesagem de compressas e com os dispositivos coletores. Aqui só tem uma imagem mais aproximada para vocês terem uma ideia de que uma compressa muito cheia, né, quer dizer, ela pode corresponder a 100 ml de perda sanguínea. Porque às vezes a gente vê várias compressas cheias e não se atenta quanto que essa mulher está perdendo de sangue, né? E a pesagem das compressas, é só lembrar que uma compressa seca, 1 grama é igual a 1 ml. Então, para a gente poder fazer a quantificação melhor dessa perda sanguínea. Então, a gente vai fazer essa avaliação, né, de perda sanguínea, se vai estar menor que 500 ml, entre 500 e 100, ou 500 e 1.000, ou maior do que 1.000 ml, e vai associar a condição clínica dessa paciente, para daí a gente tomar a conduta para cada caso. Lembrando que na condição clínica, a gente usa uma ferramenta bem simples, que é o índice de choque, que seria frequência cardíaca sobre pressão arterial sistólica. Então, eu fico tranquila com o índice de choque abaixo de 1. Uma paciente que tem perda aumentada associada a um índice de choque acima de 1, às vezes ela já vai precisar de algum manejo em relação à condição dela aí no sangramento. E aí, como vão ser esses manejos, né? Então, assim, o que precisa é a gente ter o treinamento da equipe para que esse sequenciamento da assistência seja alguma coisa muito bem coordenada. É muito importante que a gente consiga tratar essa paciente no menor tempo possível. Então, a gente começa com a avaliação clínica, monitorização hemodinâmica, ressuscitação hemostática e volêmica, tratamento direcionado para a causa da HPP, sempre dentro da hora ouro, né? O controle precoce desse sangramento é a medida mais eficaz para o tratamento da hemorragia pós-parto. A gente precisa de uma intervenção rápida e oportuna, e aí sim o treinamento da equipe de saúde como um todo. Lembrando que a hora ouro está ligada ao desfecho. Então, quanto menor o tempo eu consigo fazer a ressuscitação dessa paciente, melhor a sobrevida dela. Quanto maior o seu tempo, pior a sobrevida. Além disso, dentro dessa hora ouro, a gente precisa instituir medidas precoces e agressivas, mas tomar cuidado com a tríade letal, que seria um sangramento ativo, acompanhado de coagulopatia, acidose e hipotermia. Então, a gente tem que prevenir que toda essa tríade se instale. Lembrando que a infusão racional de cristalóides aquecidos é fundamental para a gente evitar a coagulopatia dilucional, né? Então, a gente inicia essa ressuscitação volêmica com 500 ml, vai fazendo uma reavaliação a cada 500 ml infundidos, justamente para evitar que ela entre numa coagulopatia por administração excessiva de fluidos. Então, chama a atenção aqui que a coagulopatia pode ser observada em mais de 40% quando eu infundo mais de 2.000 ml de soro, mais de 50% se eu infundir mais de 3.000 ml e mais de 70% infundindo mais de 4.000 ml de soro. Então, lembrar que a gente precisa tentar fazer uma infusão de até 1.500 ml, e se a paciente tiver, de fato, precisando mais do que isso, talvez ela precise de sangue e não de cristalóide, né? Então, seguindo aqui o sequenciamento, então a gente primeiro chega e pede ajuda, chegou para o atendimento dessa paciente, precisa verbalizar claramente o diagnóstico, chamar a equipe e falar, estamos diante de um quadro de hemorragia e eu preciso de ajuda. Então, ninguém vai conseguir prestar um atendimento adequado a uma paciente com hemorragia pós-parto se não tiver em equipe, né? Então, a gente orienta a paciente, orienta o acompanhante o que está acontecendo e por que aquelas medidas vão ser instituídas e precisa da equipe coesa para poder prestar de forma adequada esse atendimento. Na abordagem inicial, então, a gente chama ajuda, assegura vias aéreas,
livres, potencializa a oxigenação utilizando máscara de oxigênio, lembrar de manter a paciente aquecida, assegurar 2 acessos venosos calibrosos e esvaziar a bexiga. Esse é uma proposição de um bundle de primeira linha de tratamento para a hemorragia pós-parto, que está sendo validada para ser apoiada pela SOGESP, onde a gente usa o mnemônico motivo, né? Para lembrar que o M de massagem, então a gente precisa iniciar a massagem uterina sempre que perceber que está diante de uma atonia. O O de ocitocina, onde a gente inicia de 20 a 40 unidades endovenosas diluídas em soro fisiológico. O T de ácido tranexâmico, que é 1 grama endovenoso nas primeiras horas, até as 3 primeiras horas após o parto. E a reposição volêmica, que é o VO, que a gente inicia com cristalóide de 500 ml, como eu disse, chegando no máximo até 1.500, com a meta de uma pressão arterial sistêmica maior que 85 milímetros de mercúrio. Então, aqui a massagem uterina, na verdade, a gente é mais efetivo diante de uma hemorragia, não só massagear o útero, mas fazer uma compressão uterina bimanual, que é a manobra de Hamilton, onde a gente introduz uma mão vaginal em punho fechado e com a outra mão a gente dobra o útero sobre a síntese púbica para evitar, né? Quer dizer, quando você faz essa manobra, você diminui a perda sanguínea até você conseguir instituir uma nova contração uterina adequada, seja com infusão de drogas ou enquanto a equipe está manejando esta paciente. Então, seguindo, né, no sequenciamento aqui do atendimento, nós pedimos ajudas, quantificamos a gravidade dessa perda volêmica, iniciamos oxigenação e perfusão tecidual, com oxigênio, acesso calibroso, monitorização contínua, colocamos manta na paciente para prevenir a hipotermia, sondagem vesical e a infusão racional de cristalóide. Além disso, a gente pode elevar os membros, se a paciente ainda tiver hipotência, né? E essa sondagem também ela é orientada para a gente fazer um controle dessa diurese, afinal de contas, a paciente está, às vezes, numa condição pré-choque. Por que a gente precisa de 2 acessos calibrosos? Então, no primeiro acesso, a gente vai utilizar para a coleta dos exames, né, tipagem sanguínea, prova cruzada, hemograma, coagulograma, fibrinogênio, nanograma, e o teste do coágulo, que é o teste de Wiener. Esse teste, a gente coloca 10 ml de sangue coletado num tubo e segura na temperatura ambiente e espera a formação de um coágulo entre até 10 minutos, tem que ter um coágulo firme. Isso é uma maneira indireta da gente descartar alguma coagulopatia nessa paciente. Além disso, esse acesso também vai ser usado para infusão do ácido tranexâmico e cristalóides. E um segundo acesso, né, para a utilização das drogas mais específicas para a reversão dessa coagulopatia. Então, a gente inicia o tratamento mesmo com medicações e a gente começa inicialmente, isso é um dos esquemas, que é o proposto pela Febrasgo, 5 unidades endovenoso-lenta em 3 minutos, com manutenção de 20 a 40 unidades em 500 ml, a 250 ml hora, mais ou menos, e observa como a paciente vai evoluir. Então, seguindo aqui no sequenciamento, a gente pediu ajuda, definiu a gravidade, manteve a oxigenação e perfusão tecidual, coletou exames, né? E aí a gente precisa definir qual é a causa desse sangramento. Então, lembrando da regra dos 4 T's, o tônus, que é a atonia, que é a principal abordagem de hoje, é responsável por 70% dos casos de hemorragia pós-parto, mas lembrar que a gente tem o T de trajeto, que são os traumas, em 19% das vezes, o T de tecido, que estão relacionados aos restos placentários, em 10%, e o T de trombina, 1%. O controle precoce desse sítio de sangramento é, de fato, a medida mais eficaz do tratamento da hemorragia pós-parto.
Então, quando a gente vai falar do tratamento específico, eu vou começar falando dos menos específicos e a gente termina com a atonia. Então, em relação ao tratamento específico para trauma, a gente vai avaliar se essa paciente tem lacerações no canal de parto, se ela foi submetida a um parto vaginal. Então, lembrar de fazer revisão de colo, de cavidade vaginal e fazer a sutura dessas lacerações para que eu consiga estabilizar essa paciente. Avaliar a presença de hematomas, né, com a necessidade de exploração cirúrgica. Então, fazer um toque vaginal, fazer uma revisão cuidadosa nesse pós-parto, se for um parto operatório. A rotura uterina é um possível trauma, né? Então, daí, no caso de percebido uma rotura, às vezes vai ser necessário uma laparotomia para fechamento dessa rotura. E a inversão uterina, que também é uma outra causa de trauma. E aí, no caso específico da inversão uterina, a gente vai ter que fazer a manobra específica, que é a manobra de táxi, que está identificada aqui embaixo para vocês na imagem. E quando a gente reverte esse útero, é necessário usar ocitocina para manter esse útero tônico e evitar que ele faça uma nova inversão. Falando em tratamento específico de tecido, né? Lembrar que uma paciente que evolui com uma dectação prolongada, a dectação fisiológica vai durar até 30 minutos pós-parto, mas uma dectação prolongada de 30 a 45 minutos sem sangramento, às vezes é necessário a gente tentar fazer uma extração manual, mas com o cuidado, que se eu tiver um plano de clivagem, ok, eu retiro essa placenta e faço uma curetagem, uma curagem. Se eu não perceber um plano de clivagem, eu posso estar diante de um acretismo placentário, então seria melhor eu parar nesse momento e ver alguém com maior experiência para dar assistência para esse caso. Então, no caso do acretismo placentário, não tentar remover a placenta nem de maneira parcial. O ideal, quando a gente tem uma placenta muito aderida, seria fazer uma esterectomia com essa placenta in situ, ou deixar, se sobrou um pedaço pequeno, uma conduta conservadora para observar a evolução desse resto placentário. Lembrando que essa placenta pode demorar até 6 meses para ser absorvida no caso de uma conduta expectante. E quando eu estou diante de restos pós-dectação, a gente acaba indicando uma curetagem uterina para a retirada desses restos. Então, esse seria o tratamento específico para restos placentários. Então, seguindo aqui, o tratamento específico para o T de trombina, né? O diagnóstico, então, a gente vai avaliar a história de deficiências específicas, o uso de anticoagulantes, sangramento excessivo intraoperatório, DPP, plaquetopenia, hipofibrinogenemia, pedir coagulograma, provas de viscoelásticas, teste de Wiener, tudo para confirmar que a gente está diante do T de trombina. E aí a gente vai instituir tratamento específico com transfusão de hemoderivados, né, que sejam concentrados de hemácia, plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas e fibrinogênio. Então, agora a gente entra especificamente no tratamento da atonia uterina e a gente tem esse fluxograma que mostra que a gente inicia o tratamento já com massagem bimanual. Então, quando eu sou chamada para fazer o diagnóstico, lembrar de ver o tônus desse útero e já instituir massagem bimanual. E aí, começar o manejo com as drogas. Então, a gente inicia a ocitocina, como eu já havia falado anteriormente. Primeiro o ataque, depois a manutenção. Se a paciente respondeu só com ocitocina, ela vai ficar com manutenção por mais 24 horas. Se ela não teve resposta e não tem contraindicação ao uso de metilergometrina, que seria pacientes hipertensas e cardiopatas, né? Ela é a segunda droga que a gente vai utilizar. Se ela respondeu, a gente pode também manter com manutenção com a metilergometria, né? Ou passar para a ocitocina. E essa paciente fica em observação. Se
Se ela não respondeu a essa droga, ou se ela é hipertensa ou cardiopata, a gente passa da ocitocina direto para o misoprostol, que seria na dose de 800 microgramas via retal. E lembrando que o ácido tranexâmico entra em qualquer momento desse sequenciamento, quer dizer, ele não precisa ser primeiro, segundo ou terceiro. Em qualquer momento do sequenciamento que você lembre de administrar o ácido tranexâmico 1 grama EV lento em 10 a 20 minutos, vai ser instituído. E se todas essas medicações falharem, aí a gente talvez tenha que lançar mão de métodos para miotamponamento, que seria o balão, ou se a paciente não responder, para tamponamentos cirúrgicos, como ligaduras, ou até uma esterectomia. Lembrando que tudo isso tem que ser instituído dentro da hora 1. Então, só relembrando mais uma vez, o tratamento inicial começa com massagem, ocitocina, ácido tranexâmico e reposição volêmica. A grande maioria dos quadros a gente reverte só com essas medidas, mas a gente tem os tratamentos de segunda linha, que foi o que eu apresentei agora há pouco. Quando não responde com essas primeiras medidas, a gente pode, primeiro, fazer mais 20 unidades de ocitocina, se a paciente foi submetida a 20 unidades, em 15 a 20 minutos não melhorou, eu posso instituir mais 20 unidades de ocitocina, progredir para metilorgometrina ou misoprostol, e lembrando sempre de estar avaliando qual é a causa desse sangramento, né? Se não tem os outros T's envolvidos. Às vezes a gente tem duas causas, eu posso estar diante de uma atonia e uma paciente que tenha restos placentários, então o manejo tem que ser simultâneo, né? Então, a gente deixa bem organizada essa questão dos 4 T's para ninguém perder a oportunidade de estar verificando outras causas associadas, tá? E se nada disso funcionou, a gente também propõe um resgate ou uma contenção de sangramento. Então, daí você vai, se o sangramento persiste ou se a paciente não consegue manter essa pressão arterial, às vezes é necessário a gente lançar a mão dos protocolos de transfusão maciça, e para isso existem algumas regrinhas de 1 para 1, quer dizer, eu vou transfundir concentrado de hemácia e crioprecipitado ao mesmo tempo, sempre lembrando a necessidade de avaliar os procedimentos para a contenção do sangramento e tendo como meta, né, uma pressão arterial sistêmica, sistólica acima de 85 miligramas por milímetro de mercúrio, um HB, se possível, acima de 8, com hematócrito entre 25 e 30, plaquetas acima de 100 mil, temperatura acima de 35, pH acima de 7,2, fibrinogênio entre 150 e 200, e um RNI menor que 1,5. Essas seriam as nossas metas para a estabilização desta paciente. Então, lembrando por que a gente faz o sequenciamento das drogas, né? Por causa do tempo de meia-vida e o tempo de ação de cada droga, né? Então, o ácido tranexâmico, ele entra em qualquer momento, só relembrando para vocês que a ocitocina, quando feita endovenosa, o início de ação é após 1 minuto, mas a meia-vida da ocitocina é bastante curta, entre 3 e 12 minutos, se ela é feita endovenosa. Intramuscular, o início de ação é de 2 a 5 minutos e a meia-vida de até 3 horas, tá? Então, por isso que na profilaxia para o parto vaginal, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é a ocitocina intramuscular, para a gente garantir que a meia-vida seja mais longa. Os derivados da ergo têm uma ação endovenosa de 30 a 60 segundos, então vejam que a ação é bastante rápida, mas a recomendação é que a gente faça intramuscular, né? Não faça endovenoso. Intramuscular é de 2 a 5 minutos, com uma meia-vida de 30 minutos a 3 horas, né? E a dose máxima que a gente poderia usar seria até 5 ampolas, mas a gente normalmente não chega nessa dose. Então, lembrar que o misoprostol via oral, ele vai ter um início de ação entre 7 e 11 minutos, e quando via retal, de 15 a 20 minutos. Só para lembrar o tempo de vida de cada droga, para a gente conseguir
entender a necessidade desse sequenciamento. Então, seguindo aqui, eu pedi ajuda, quantifiquei a gravidade da perda, coletei exames, mantive a oxigenação e perfusão, defini as causas desse sangramento, né? Isso é toda a sequência que a gente precisa para ressuscitar, monitorar, investigar e tratar, tudo de maneira simultânea, né? Nada é uma coisa, a gente vai estar fazendo esse pacote praticamente ao mesmo tempo. Por isso, a necessidade de um trabalho em equipe e coordenado. Então, depois de instituída toda essa terapêutica, a gente precisa de uma vigilância após o controle da hemorragia pós-parto, mantendo a paciente em ambiente controlado, fazendo reavaliação do estado hemodinâmico e da hemorragia durante 24 horas. Se a paciente instabilizar ou voltar a sangrar, às vezes ela vai necessitar de um tratamento cirúrgico. Lembrar de fazer antibiótico profilaxia se a paciente for submetida a algum procedimento, né, como curetagem, como instituição de balão depois de uma atonia. Lembrar da prevenção de trombose com meia elástica, compressão pneumática intermitente ou massageador venoso plantar. Lembrar de instituir heparinização profilática, mas essa heparinização a gente tem que esperar a paciente estar estável, então de 12 a 24 horas de estabilidade para iniciar a heparinização profilática, fazer controle de função renal e tomar com muito cuidado com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, porque a paciente pode evoluir com insuficiência renal associada devido ao sangramento. Então, a gente precisa ver todos esses detalhes no controle pós-hemorragia. Então, a heparinização profilática, como eu havia falado, institui depois de 12 a 24 horas da estabilização hemodinâmica, né? E aqui as sugestões que a gente dá para essa anticoagulação. Então, eu posso usar enoxaparina, que é uma vez ao dia, posso usar deltaheparina, 5.000 unidades também uma vez ao dia, posso usar heparina não fracionada, 5.000 unidades de 8 a 8 horas, nas pacientes entre 50 e 90 quilos. Ou eu posso utilizar essa tabela de peso e ajustar conforme o caso da paciente. O ideal é que a gente mantenha essa anticoagulação profilática por 2 semanas, mas a gente sabe as dificuldades da liberação dessas drogas, etc. Então, é importante a gente associar os fatores de risco de cada paciente para ver se ela vai ficar anticoagulada apenas 15 dias ou se ela vai ter que ficar anticoagulada os 42 dias pós-parto, como que vai ser esse tratamento após um quadro de hemorragia. Era isso que eu queria colocar para vocês de forma inicial, mas eu acho que o que vale também nesses fóruns é a discussão que a gente faz em relação a todas as medidas. Eu acabei esquecendo também de colocar aqui, mas eu posso lembrar que a Secretaria do Estado de São Paulo tem uma nota técnica publicada em 2020 ou 2021, não lembro, foi no período da pandemia, que normatizava as caixas de urgências nas maternidades, né? Então, a gente teria os kits para hemorragia pós-parto, para hipertensão e para sepse, que são as principais causas. E nessa caixa, você teria todas essas medicações que são necessárias, e todos os insumos, como sonda vesical e toda a medicação de acesso para você ter de forma mais organizada e rápida o manejo dessas pacientes, além de um checklist que vem na caixa também, pré-estabelecido, para a gente não deixar passar nenhum ponto nessa assistência. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Bom, professora Adriana, eu acho que, como pontuaram no chat, conhecimento nunca é demais.
a gente está aqui com um tema importante, que a gente está falando da segunda causa que mais leva ao desfecho, o óbito como desfecho ruim da mulher. E acho que a nossa vivência de obstetrícia pontua muito que o lidar com o sangue todo dia traz para os profissionais da obstetrícia uma normalização do sangramento. Então, quando a senhora pontua que é importante os profissionais manterem-se atentos e treinados para esse olhar, para poder conseguir quantificar esse sangramento, é de suma importância para a equipe como um todo. E também outro ponto que a senhora reforçou bastante, que eu acho que ainda é um processo para a gente desenvolver, é a questão da vigilância do período pós-hemorragia, pós-parto. Né? Em geral, o que nós observamos muito dentro da assistência, aquela vigilância nas primeiras 6 a 12 horas, na verdade, quando deveria se estender por 24 horas e fazer, inclusive, o segmento durante 15 dias. Aproveitando, né, esse segmento por 15 dias, a gente tem até uma pergunta no chat da enfermeira Josiane. Ela é da unidade Pereira Barreto, ali da Zona Norte, e ela pontua, né, pós-alta e segmento puerperal na atenção básica. O que a senhora acha que deveria ser importante, ser muito visto na atenção básica? Bom, eu acho que o principal é a atenção básica, quer dizer, a unidade básica de saúde de referência dessa paciente ter conhecimento, em primeiro lugar, que essa paciente passou por um processo de hemorragia pós-parto. Então, no relatório de alta, é fundamental que esteja claro, né, para quem vai receber essa paciente na unidade, que a gente está diante de uma paciente que teve um agravo durante o ciclo gravídico puerperal, porque ela provavelmente era uma paciente, às vezes, de risco habitual, que estava fazendo pré-natal na unidade básica, e quando ela chega para parto, ela acaba evoluindo com uma atonia uterina. E muitas vezes a unidade básica nem tem esse detalhamento da gravidade do quadro que a paciente passou, né? Então, é fundamental que na alta hospitalar seja notificado a gravidade desse caso para que tenha continuidade na assistência básica. Como eu falei, a gente precisa também ficar atento para as causas de hemorragia pós-parto secundária, né? Porque fica toda a equipe focada nas causas primárias, que são aquelas que vão acontecer nas primeiras horas pós-parto, mas a gente tem os casos de paciente que, às vezes, por restos placentários ou por alguma laceração, começam o sangramento na fase que a gente já consideraria hemorragia pós-parto secundária, que é após uma semana do parto, né? Então, se a paciente procura unidade básica referindo o sangramento, o profissional que está lá não pode deixar de pensar também como causa ali, né? E não achar que é só, não é a aplicação normal, quer dizer, precisa quantificar melhor essa perda, avaliar essa paciente de forma adequada, porque a gente pode estar diante de um quadro não habitual, que seria uma hemorragia pós-parto um pouco mais tardia, tá? E, sem dúvida nenhuma, os dados vitais, a história que a paciente conta, são fatores que a gente tem que ficar atento. Além disso, se a paciente teve um quadro de hemorragia grave e está anticoagulada, o profissional da unidade básica também tem que orientar a paciente em relação à deambulação, ao uso de meia elástica, então tem que reforçar todas as medidas que a gente já propõe no intra-hospitalar. E essas pacientes, elas devem ser revistas, né, reavaliadas 15 dias pós-parto, né? Não pode deixar a paciente receber alta e falar, volta daqui a 40 dias para sua revisão, num caso grave, porque a gente sabe que muitas vezes o puerpério acaba sendo negligenciado e, infelizmente, a gente tem ainda muitas mortes maternas na fase puerperal, né, por desassistência. E às vezes mesmo desinformação da paciente, né? A gente precisa deixar essa paciente bem ciente do quadro pela qual ela passou e que claramente ela saiba que ela teve um quadro de hemorragia pós-parto, né? E que isso não pode ser banalizado.
Acho que a Suê está com a mãozinha levantada. Sim, mas antes da doutora Suê, só um pouquinho, doutora Suê, apareceu uma outra perguntinha no chat, tá? A Ana Paula, que está no iPhone, ela pergunta para a senhora, cabertocina é melhor que a ocitocina na prevenção? Então, os estudos ainda não mostraram que ela seja superior. A cabertocina a gente não tem no Brasil, mas para uso uniforme, né? A Organização Mundial de Saúde ainda mantém a ocitocina como a droga de primeira linha. É lógico que a gente tem a questão da instabilidade da ocitocina, a gente sabe que ela precisa ficar refrigerada e tem todas essas outras coisas associadas, mas os estudos não mostram superioridade para a ação, para o tratamento, né? Então, tem outras coisas envolvidas, mas é uma boa droga, infelizmente a gente não tem no Brasil ainda. Obrigada, doutora. Doutora Suê, a palavra é sua. Então, boa tarde para todo mundo, mais uma vez. Adriana, parabéns pela aula. E aí eu tenho que puxar a sardinha um pouco para o meu lado, né, da doença trofoblástica. Então, quando a Adriana falou aí da hemorragia secundária, lembrar que uma mulher, quando no puerpério tem um sangramento prolongado, que vai ali além dos 40 dias por vezes, embora seja uma questão muito rara, ela existe. Então, você pode ter um câncer vindo da placenta, que é o corocarcinoma. E aí eu tenho que, essa paciente com sangramento que é recorrente aí, no puerpério, e estendendo além dos 42 dias, muitas vezes, ela tem que ser encaminhada para uma unidade hospitalar, para que ela seja melhor investigada e, preferentemente, para centros de referência em doenças trofoblásticas, né? E a outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao sangramento tardio é quando eu tenho aquelas cesarianas feitas fora de trabalho de parto e com o colo uterino fechado. Essas pacientes, por vezes, ficam com a loqueação retida. Então, é aquela mulher que não tem sangramento no pós-parto, assim, imediato, e muito pouco sangramento nos primeiros dias. E por quê? Porque a lóquea fica retida e ela vai ter uma hemorragia lá pelo 10º dia em diante, e que é muito grave também. Então, sempre chamar a atenção que após o parto, a mulher tem que sangrar. Se ela não está sangrando, se ela não precisa usar absorvente nos primeiros dias, 7 dias, só tem um pouco, depois para, a gente também tem que ficar bem atento e avaliar se não está tendo essa retenção nos casos de mulheres com cesárea fora de trabalho de parto. Perfeito, Suê. Foi ótimo que você chamou a atenção do corocarcinoma. Sem dúvida, a doença trofoblástica ainda é uma patologia muito importante que, às vezes, os profissionais acabam esquecendo, né, nesse manejo aí. E, às vezes, é engraçado que a gente recebe, né, paciente encaminhada como resposta placentária, e quando você pega o anátomo, era uma doença trofoblástica que passou e que ninguém percebeu, e era um sangramento tardio, sem dúvida nenhuma. Obrigada aí pela sua colaboração. Luir, a palavra é sua. Oi, professora Adriana, boa tarde. Parabéns pela aula, foi fantástica. Alguns colegas do puerpério, eles pedem para a gente manter a ocitocina por 24 horas naquelas pacientes de gestação gemelar, macrostomia fetal, polidramia. A senhora acha que é necessário mesmo manter por 24 horas mesmo nessas pacientes? Ou só naquelas pacientes que tiveram realmente um diagnóstico de hemorragia puerperal? Então, Luir, essas pacientes acabam sendo aquelas pacientes que eu falei que existem fatores de risco para pacientes que você precisa manter a vigilância. Mas nem toda paciente que tem uma gestação gemelar precisa ficar com ocitocina 24 horas. Né? Então, você vai ter que individualizar cada caso. Se a paciente fez a ocitocina profilática e você vai reavaliar essa paciente 1 ou 2 horas após o parto, você vai avaliar se esse útero está necessitando de um complemento ou não. Né? A princípio, não é para fazer isso para todos os pacientes, é para ter uma avaliação individualizada.
logicamente respeitando o que a gente falou, né? Estratificação de risco, fatores de riscos associados. Mas N vezes eu já fiz parte, né, muitas vezes de gemelares, e a gente não é conduta manter 24 horas com ocitocina só porque era uma gestação gemelar. Se ela apresentou algum sinal de que vai fazer um grau de atonia, aí você pode ficar mais atento. Até porque você manter a paciente com ocitocina, ela vai ter mais cólica, né? Às vezes você vai manter ela mais no leito, porque está com um soro. Então, assim, você tem que pesar todas essas questões e individualizar mesmo, né? Não são todas as pacientes que têm macrosômico ou que têm gemelar que vão precisar ficar com ocitocina 24 horas, tá? É só um sinal de alerta, ó, preciso acender uma luz que essa paciente tem um risco aumentado para fazer hemorragia pós-parto. Mas não necessariamente ela vai precisar ficar com ocitocina 24 horas. Perfeito, professora. Obrigado. A doutora Sue pontuou no chat que a gente não pode esquecer da intoxicação hídrica por excesso de ocitocina também, tá? Aí nós temos mais duas questões no chat, vamos lá. A Carla Zenha pontuou assim, já temos evidências para uso profilático de misoprostol no pós-parto de gestante de alto risco para hemorragia pós-parto? Ela questiona. Já temos vários estudos falando sobre o uso do misoprostol como profilaxia, e a dose daí seria 600 microgramas de misoprostol, ao invés de 800, mas a gente tem deixado o uso do misoprostol para locais onde a gente não consegue armazenar ocitocina, né? Então, assim, ainda a ocitocina é a primeira escolha para iniciar como droga, mas a Organização Mundial de Saúde também vem discutindo o uso do misoprostol profilático. Então, na África ou em países em que o manejo da ocitocina vai ser dificultoso, em algumas populações específicas, a facilidade do misoprostol já resolveria e seria bastante eficiente para a questão da hemorragia pós-parto. Acho que a Sue quer complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria te perguntar, Adriana, assim, porque a gente tem essa discussão, quando você tem uma paciente de alto risco para hemorragia, de usar o misoprostol como um segundo uterotônico profilático. Então, você faz a ocitocina como é recomendado, e aí, nesses casos, fazer o misoprostol. O que você acha disso, Adriana? Isso é uma discussão que a gente faz também, a gente já usou em algumas condições, né, aqui no nosso serviço também, mas, assim, a gente não tem essa recomendação ainda instituída para o geral. Eu acho que é uma boa opção, sim, isso é, só que a gente precisa viabilizar isso, né? O misoprostol é uma droga super controlada, então, para a gente mudar o seu uso, a gente precisa ter protocolos bem definidos que a gente consiga garantir que todo mundo vai ter acesso e vai poder fazer dessa maneira. Mas eu também concordo que em casos individualizados ele entra muito bem como profilaxia para essas pacientes de risco, né? Também a gente às vezes individualiza os casos, mas para a população geral isso ainda não é uma realidade, né? Mas sim, eu acredito que esses vão ser os próximos passos, porque, como eu disse, a grande maioria dos casos a gente consegue reversão no primeiro bundle, que é massagem, ocitocina, ácido tranexâmico e reposição volêmica. Então, a gente vai ter uma porcentagem menor, onde a gente vai ter que fazer manejo com outras drogas. Logicamente que em locais onde o uso da ocitocina fica dificultoso, é por isso que vários estudos começaram com essa dose de 600 microgramas para profilaxia com uso de misoprostol, né? Então, é lógico que a gente está aberto a todas as alternativas, mas ainda não é uma prática firmada e protocolar para esse. Bom, no chat, a Patrícia, ela até tinha questionado, né, sobre essa dose de 600 microgramas do miso, que a senhora já respondeu, muito obrigada. A Ana Paula, ela reitera que
que a doutora Sofia falou, que algumas instituições elas já usam o misoprostol em todas as pacientes no pós-parto. Eu pedi para a Ana se identificar, eu só não sei de onde você é, Ana. Você pode me falar, por gentileza? Então, enquanto ela se identifica, eu acho que essa prática é alguma coisa que foi acontecendo, mas que a gente não tem realmente ainda, por exemplo, um trabalho clínico randomizado e que a gente com certeza diga, ó, houve vantagem em adicionar um segundo terotônico. Pelo menos eu desconheço, por isso que perguntei para a professora Adriana, né? Porque eu tenho visto que isso tem acontecido mesmo na prática, mas eu acho que isso é uma dúvida que paira para a gente, se isso realmente fez diferença. Eu acho que dá um sossego para a gente, sabe? Porque o obstetra, ele fica sossegado, fala, eu pus mais um miso lá, né? Dá uma impressão assim que, puxa, estou mais tranquila, mas eu acho que ainda falta essa evidência. Isso que eu falei, a gente não tem ainda nenhum estudo de grande volume, um trial que compare e que mostre que essa profilaxia com misoprostol é superior ao uso da ocitocina ou que isso deve ser. É lógico que sempre tem a opinião e a experiência de cada profissional e lógico que é o que você falou, né? Às vezes você está num hospital privado em que o obstetra vai sair de lá, às vezes você vai ficar mais tranquilo sabendo que aquela paciente é uma paciente de risco para uma hemorragia pós-parto, colocar o misoprostol, mas de fato ele ainda não é protocolar assim para a instituição, para todos os casos, assim como a gente tem isso muito claro com a profilaxia da hemorragia com 10 unidades de ocitocina assim que nasce o neném. Isso ainda não é tão protocolar, mas eu acredito que a gente vai caminhar para isso. E existem serviços, né, que eu vi que a Ana Paula se identificou aqui, que é o Hospital de São José do Rio Preto, provavelmente é um protocolo intra-hospitalar deles, né? É um protocolo institucional que está utilizando isso de rotina. Não que outros hospitais não possam fazer isso, mas de fato a gente não está com essa conduta já sedimentada e modificada com apoio de grandes estudos para falar que não, de fato, agora, a partir de agora a gente percebeu que a ocitocina, que o misoprostol 600 miligramas é superior ou equivalente à ocitocina, e aí, porque toda vez que você vai instituir um procedimento no SUS, a gente tem que lembrar que isso está ligado à comprovação de custo-efetividade. Se eu tenho uma droga que é mais barata e que vai ter a mesma função, muito dificilmente eu vou conseguir liberar um volume alto a outra droga que é mais cara, né? A gente sabe como, quem trabalha no SUS sabe como isso funciona. Então, a gente precisa, de fato, do tempo e de estudos de peso para poder mudar essas práticas. Não que, muito provavelmente, a gente vai ter essas mudanças aí futuras, mas a gente sabe que, grande maioria dos casos, não vai precisar estar usando nada além da ocitocina, assim, ou da primeira profilaxia. Aqui no chat, a gente olhando, não tem mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria de perguntar, abrir o microfone? Bom, doutora, bom, professora Adriana, eu gostaria de agradecer. Acho que a gente pode, então, partir para o encerramento do nosso fórum hoje. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer em nome, e aí agradecer em nome de nós, articuladoras aqui do DRS1, em nome da Adriana, do Grupo de Enfrentamento, pela presença da senhora. Relembrar a todos que a aula será disponibilizada a partir de amanhã no YouTube, e pedir paciência mais uma vez para os envios dos certificados de participação, gente. Eu só queria pontuar que eu acabei falando mais, né, dando mais ênfase para a parte terapêutica, mas que eu tinha deixado para se alguém perguntasse na fase de discussão,
que quando a paciente não responde, eu passei só bem rapidamente, falando que a gente deveria partir para outras medidas de contenção. Então, hoje, uma das principais medidas de contenção que a gente tem é o uso de balão de contenção hemostática, né, balão uterino, que a gente orienta quando a paciente não responde às drogas, né, e para isso essa paciente precisa estar anestesiada, em centro cirúrgico, e tem todos os detalhes para isso. Existem outros dispositivos entrando no mercado aí nos próximos anos. Um deles é o JADA, não sei se as pessoas conhecem, é um dispositivo que, ao contrário do balão, ele faz uma pressão negativa no útero, então ele vai fazer uma aspiração desse útero, e para promover a contração também, né? Então, assim, eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ter vários outros dispositivos. Também tem um outro dispositivo que eu esqueci o nome agora, que é como se fosse um tampão com uma compressa, que é introduzido dentro do útero também, e são novas tecnologias que vão vindo para a gente tentar ver e prevenir, né, a morte e o agravo dessas mulheres no pós-parto. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa, sim, fazer a intervenção nessa hora ouro para evitar que eu tenha descompensação hemodinâmica dessa paciente, mas que em alguns momentos, com tudo que eu utilizo, às vezes eu vou ter que acabar no final de uma esterectomia. Lembrar que a esterectomia já deixou, né, há muito tempo de ser o procedimento inicial, porque a gente precisa ter em mente que quando a gente faz uma esterectomia diante de um quadro de atonia, a gente está levando junto com esse útero uma volemia alta da paciente. Esse útero está encharcado, então a gente precisa evitar isso, e por isso a necessidade, né, do treinamento e do manejo desse sangramento o mais rápido possível, para a gente não chegar nessa fase final. Mas é lógico, se eu usei todas as medidas, usei medidas de contenção, sejam hemostáticas com balão, com mecanismo de pressão negativa, seja com suturas, seja com belinte, e nada disso funcionou, a esterectomia é o que vai salvar aquela mulher. Então, a gente vai chegar no ponto final, que é a esterectomia. Eu acabei falando mais da abordagem terapêutica, né, farmacológica, e deixei essa parte dos mecanismos de contenção e cirúrgicos para a gente falar na discussão, mas caso necessário a gente pode fazer um outro encontro e falar especificamente de todas essas técnicas, etc. Tá bom? Eu não sei se queriam que eu tivesse falado já tudo nessa mesma aula, fiquei na dúvida, mas, enfim, eu acho que o que a gente precisa treinar é o sequenciamento inicial mesmo, é a identificação de cada caso, é a estratificação de risco dessas mulheres, e as técnicas, logicamente, são para as equipes hospitalares, mas a nutrição básica também precisa conhecer que a gente lança a mão de várias coisas, né? É importante a gente conseguir reconhecer, identificar e encaminhar de maneira adequada cada paciente para o nível de atenção que ela precisa. Doutora Adriana, novamente, eu queria muito agradecer e compartilhar uma experiência. Sim, tirei foto do seu slide da sequência para encaminhar para alguns colegas, porque nós temos em alguns serviços a dificuldade de iniciar o ácido tranexâmico juntamente com a ocitocina. Não, a maioria que a gente vê é muita resistência para usá-lo, né? Não, se respondeu a ocitocina, ao ergo, não preciso fazer. Não, gente, para fazer todo mundo junto, né? Cada um vai agir no seu cantinho específico e a gente vai trabalhar em prol da paciente. E, como a doutora Sue pontuou, a parte da obstetrícia sempre gosta de fazer um outro útero tônico para a gente ficar feliz, porque aí diminui bastante o sangramento e a gente fica muito feliz com essa história, né? Então, novamente, queria agradecer. Todas as pessoas do site estão agradecendo, né? Vamos marcar próximas discussões, né? Doutora, a gente encaminha para a senhora os elogios vindo do chat,
né? Porque eu acho que isso tem que ser compartilhado sempre. E, como eu já falei, muito obrigada pela aula, professora, e passo as considerações finais para a senhora. Bom, eu que agradeço de estar participando desse fórum mais uma vez e lembrar que o que a gente trabalha e sempre quer é evitar morte materna, principalmente por causas totalmente evitáveis, como a hemorragia, né? Então, a gente precisa que todos os profissionais estejam treinados, é importante que as pessoas tenham em mente que esse momento é um momento de trabalho em equipe, né? Ninguém trabalha sozinho para tirar a paciente de um estado de gravidade, então é fundamental que as equipes sejam coordenadas, né, e trabalhem conjuntamente, tanto a equipe médica, né, obstétrica, anestesia, equipe de enfermagem, a gente precisa de todo mundo treinado e trabalhando junto, porque isso vai fazer a diferença, né? Esse primeiro atendimento é o que vai impactar na sobrevida e na condição que essa mulher vai estar no final desse atendimento. Então, é fundamental esse trabalho em equipe, né? E essa comunicação. Outra coisa muito importante no atendimento da hemorragia é a comunicação em alça fechada, que as equipes precisam também treinar, né? Um pede, o outro confirma que fez, não tem duas pessoas fazendo as coisas ao mesmo tempo, então o treinamento é fundamental para que esse atendimento seja orquestrado da melhor maneira possível e que tenha sucesso no final, e que o que a gente quer é evitar complicações para essas mulheres, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, doutora. Só gratidão por esse momento. E acho que podemos encerrar. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Prazer estar com vocês. Tchau, Suê. Tchau, Adriana.